boa noite. Eu sou a professora Laira Pinheiro e eu vou ser responsável por Sociologia para vocês no curso da PM. Eu não sei se quem está online ou quem vai assistir essa aula gravada já teve contato com Sociologia, mas hoje a gente vai ter uma introdução à Sociologia e, principalmente, como a gente resolve as questões, né? Cada questão tem um método, cada banca tem um método, e a banca do concurso, ela já faz esse concurso há alguns anos, é a mesma banca. Então, a gente vai analisar primeiro como isso funciona. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint, e aí qualquer coisa eu paro de compartilhar e venho aqui para explicar para todo mundo. Tudo bem? Então, vamos lá. Só um momento. Pronto. Vocês estão vendo? Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui. Bom, a gente vai analisar, nessa aula de hoje, a introdução à sociologia e como resolver as questões de sociologia, que é importante a gente fazer, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o conteúdo programático do edital. Eu tenho formação em filosofia, em sociologia, em história, sou mestre, e estou muito acostumada a fazer esse preparatório, não só para PEMERS, mas para outros concursos públicos. Então, a base para a gente estudar, essa base vai ser sempre questões. Então, embora a gente dê o material, a gente vai ter outros encontros aqui em que eu vou esmiuçar o conteúdo, vocês vão ter que fazer a aplicabilidade dele nas questões. Então, a grande jogada aqui é a gente fazer através das questões. Então, o que a gente vai fazer hoje? Analisar o conteúdo programático do edital e, a partir desse conteúdo programático, ver o que cabe dentro das questões. São só 4 conteúdos programáticos por edital. Então, a gente tem a relação entre indivíduo e sociedade, distinção do espaço público e do espaço privado, o Estado e os direitos, cidadania e diversidade. Aqui, em específico, no Estado e os direitos humanos, a gente pode ter um problema. Em 2014, uma das questões ela foi anulada porque consideraram que esse era um conteúdo de direitos humanos e não de sociologia. Mas direitos humanos é um conteúdo que está também contemplado em sociologia. Então, dependendo da questão, pode caber recurso ou não. Aí vocês vão falar assim, são só 4 conteúdos, é fácil. Não. Principalmente para quem nunca teve contato com sociologia, por exemplo, relações entre o indivíduo e a sociedade é um conteúdo extenso, tá? Distinção do espaço público e do espaço privado, a gente vai entrar em umas questões políticas e junto com direitos, tá? A gente vai ver como se organiza o Estado, em especial o Estado brasileiro, e como os direitos humanos são aplicados a partir do Estado brasileiro, tá? Pelo que eu vi nas provas, e pelo que eu tenho acompanhado aí nos editais, ele não vai cobrar direito internacional. Então, são como os direitos humanos são aplicados pelo Estado brasileiro. E, por fim, cidadania e diversidade. Este conteúdo de cidadania e diversidade talvez seja um dos conteúdos mais importantes e um conteúdo que eu vejo caindo sempre, tá? Cidadania que vai estar contemplado os direitos do cidadão e, principalmente, diversidade em relação ao que vem acontecendo no Brasil, a probabilidade de cair uma questão envolvendo racismo
ou as questões ligadas à homoafetividade também vão estar presentes, né? Caso da mulher. Então, esse aqui também é um conteúdo bastante importante para a gente estudar. Então, a gente vai esmiuçar esses conteúdos devagar. Vamos ver alguns sociólogos e sociólogas que falam sobre ele, mas a gente vai ver isso devagar. Mas eu entendo que para a gente começar o conteúdo, vocês precisam saber como isso é cobrado, tá? Gente, o que é sociologia? Uma coisa muito importante que vocês precisam saber, que vocês precisam ter noção. Quando vocês não souberem o que é uma palavra na prova, vocês vão pela etimologia da palavra. Como assim? É o que a palavra significa. Então, sócio, sociedade, logia, estudo, né? Então, seria o estudo da sociedade, mais ou menos, tá? A gente vai entender como o indivíduo, eu, você, cada um de nós, singulares, particulares, a gente faz essa interação às sociedades humanas, tá? Então, sociologia é uma ciência que estuda as sociedades humanas e como os indivíduos se relacionam com ela, né? Através de grupos sociais, através de associações, tá? Ela vai também estudar fenômenos que ocorrem em grupos sociais de tamanho diverso. E aí a gente vai ver essa diferenciação do que é indivíduo, do que é sociedade e do que é especificamente grupo social. Isso é muito importante, tá? A gente vai estudar comportamento social. Vários. Tudo bem? Como surgiu a sociologia? A gente costuma dizer que dentro das ciências humanas, a sociologia ela é uma adolescente, né? A história talvez seja... A filosofia é a mais antiga, com certeza, a primeira, né? Que dá origem a todas as outras. E aí depois a gente tem a geografia, a história e, por fim, a sociologia, tá? Ela surge enquanto disciplina ensinável a partir do século XIX. A gente vai ter aí alguns autores, alguns analistas da sociedade, né, a partir da sociedade moderna, tentando entender como que ela funciona, tá? Importante aqui. Quando a gente está falando de modernidade, aqui, ó, modernidade. Vou até riscar aqui para a gente, ó, modernidade. Quando a gente está falando de modernidade, a gente está falando dentro de história da Idade Moderna, que vai de 1456 a 1789. Logo depois a gente tem o século XVIII e, por fim, o século XIX, que é quando ela vai se integrar de fato enquanto matéria ensinável. Embora esse seja um conteúdo que não seja cobrado especificamente na prova, você precisa dele como premissa para entender algumas coisas nas questões, tá? Então, a gente vai estudar macroestruturas em relação à sociedade. Laila, o que você quer dizer como macroestrutura? Por exemplo, eu vou falar do braço armado do Estado, que seria a Polícia Militar, que seria o Exército. Essas são grandes organizações sociais. Mas a primal, a mais importante, e a que cai em todas as provas, é a família. Tá? E aqui é muito importante a gente entender, vou até colocar o texto aqui. Família, gente, a gente pode entender como sociedade comunitária, ok? Por que ela é comunitária? Porque é o seu ciclo, núcleo, onde você vai ter relações nessa família que elas são mais imbricadas, tá? Então, a família vai ser as relações de sociedade comunitária e todas as relações que você fizer fora da família. Aí, deixa eu botar aqui, fora da família. A gente fala de sociedade societária, ok? Essa sociedade societária é a relação que você estabelece, por exemplo, com colegas de trabalho, quando você vai ao supermercado, quando você vai à academia, por exemplo, tá? Deixa eu limpar aqui. Ok. Nesse quadro, é importante a gente ver o que eu falei em relação a indivíduo e sociedade, tá? Então, a gente vai analisar
a interação entre indivíduo e sociedade, e isso vai dar um processo muito importante, que é o que cai, que é o processo de socialização. Como o indivíduo ele é inserido na sociedade. Então, como o indivíduo interage com a sociedade, é o processo de socialização. Esse indivíduo ele vai ser sempre rotineiro, desorganizado, e já a sociedade ela tem uma organização metódica. Tudo bem? Até aqui? Então, vamos lá. A gente vai começar analisando as questões do concurso de 2014. É a mesma banca, e aqui, para além de conteúdo em específico, eu quero ensinar a vocês estrutura da questão para vocês, na hora de fazerem, conseguirem ter mais calma, que vocês vão entender a estrutura da questão. Essas dicas que eu vou dar, vocês podem usar para o conteúdo de geografia, vocês podem usar para o conteúdo de história, vocês podem usar para o conteúdo de direitos humanos, porque dentro das ciências humanas essas dicas cabem para todas, tá? Se vocês quiserem me interromper em algum momento, fazer alguma pergunta, não tem problema, tudo bem? Então, aqui, essa parte aqui é o enunciado da questão. Olha, leia as seguintes proposições. Esse tipo de questão é aquela que, nas alternativas, ela vai te perguntar: somente a primeira está correta? A 1 e a 2 estão corretas? Então, o que você vai fazer? Tá? Você analisa, e a partir do momento em que você considerar que uma está certa, você já vai nas alternativas para eliminar algumas. Como assim? Vamos lá. Primeira, proposição número 1. A sociedade comunitária geralmente é de limitada diferenciação de papéis, com relações sociais duradouras, com contatos sociais primários. A gente começou falando isso, né? Quando a gente falar de sociedade comunitária, a gente vai estar sempre falando da família, tá? E aí, geralmente, é limitada diferenciação de papéis. Por que a diferenciação de papéis é limitada? Porque a gente vai ter o pai, a mãe, ou aqueles que ocupam essa função, a avó, o tio, o filho. Essas relações sociais são duradouras e esses contatos sociais são primários. Então, falando de contato social primário, a gente vai estar sempre falando de família. Nesse sentido, a primeira proposição ela está correta. Aí o que você vai fazer? O concurseiro, para ganhar tempo, ele vai para as alternativas. Aqui já dá para ver para vocês que é a B. Mas se você sabe que a proposição 1 está correta, você já vai na questão, você vai pegar o lápis ou a caneta na hora da prova, tá? E você vai fazer da seguinte maneira. Essa aqui a gente já descartaria. Então, o que vocês fazem? Vocês passam o lápis em cima. Deixa eu pegar só uma cor aqui. Melhor. Essa aqui a gente já descartaria. Então, da probabilidade de errar, você já eliminou 25%, tá? Mas vamos voltar lá. Proposição 2. Sociedades societárias caracterizam-se pela acentuada divisão do trabalho, com muitos papéis sociais, organizados numa complexa estrutura social. Lembra? Sociedades societárias são todas as relações que vocês vão estabelecer além da família. De fato, a gente tem uma acentuada divisão do trabalho. Só um minuto, gente. Perdão. E cada um de nós, a gente tem papéis sociais muito diferentes, né? Perdão. E a gente tem uma complexa estrutura social. Portanto, a proposição 2 também está correta. Então, se você já sabe que a proposição 1 e a proposição 2 estão corretas, você vai lá e tudo que tiver
1 e 2 você considera. A A não tem. Então, o que você faz? Você risca a A também. Então, nesse caso, se você não soubesse, você pode fazer por eliminação. Tá? Nesse caso aqui, a gente ficou apenas com 2 alternativas. E em ciências humanas, né, no caso sociologia, geralmente o que acontece? Você fica com 2 alternativas e você marca a errada. Lá, aqui atrás, a gente tem o enunciado da questão. Leia as seguintes proposições e assinale, tá? Então, o assinale, ele é o comando da questão. Isso é algo que vocês devem sempre prestar atenção. Muitas vezes vão ter alternativas aqui que elas parecem corretas, elas podem até estar, mas elas têm que fazer sentido com o comando da questão. Nesse caso aqui, em específico, só tem apenas assinale, então a gente, de fato, só tem que analisar as proposições. Proposição 3. Na sociedade societária, o comportamento é regulado pelo costume e as pessoas envolvidas compartilham as experiências individuais. Você compartilha a experiência individual com o motorista do ônibus que pega? Você compartilha a experiência individual com o professor, por exemplo, numa aula online? É muito raro. Tá? E a sociedade societária, ela não é regulada pelos costumes, ela é regulada pelas legislações, né? Ou pelo pacto social que se estabelece nessa sociedade. O costume, os valores, o hábito, eles vão ser parte da sociedade comunitária, ligada à família. Portanto, então, a proposição 3 não está correta. Nesse caso, você eliminaria a alternativa D, e aí ficamos com a alternativa B. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Essa é uma questão fácil. Então, esse tipo de questão é um tipo de questão que essa banca faz. Simples, mas é aquela de colocar 3 proposições para você analisar se a primeira está correta, se a segunda ou não. Isso é comum de cair nesses concursos. Então, não confundam o concurso da PEMERGE com o concurso de vestibular ou com outros concursos militares, tá? A prova, ela é muito mais objetiva, tá? Ela não vai te pedir muita coisa. Vamos continuar aqui. Deixa eu só limpar. Ok. Gente, em prova de sociologia, existe algo muito importante que vocês precisam entender. A opinião de vocês, o que vocês têm como valores, não importa. Por mais que as alternativas incomodem vocês, que incomodem a maneira como vocês pensam, como vocês regulam sua vida, vocês vão guardar a opinião para vocês. A opinião de vocês não cai na prova. Então, pense sempre em sociologia como o politicamente correto, como supostamente a sociedade deveria estar sendo analisada, tá? Essa questão aqui foi a questão que eu falei para vocês que foi anulada. Eu, sendo da banca, não aceitaria esse recurso, tá? Porque como ela está falando de direitos humanos, mas nesse caso em específico, ela não está cobrando diretamente um conteúdo de direitos humanos, mas um conteúdo do campo sociológico, tá? Então, vamos ver. Isso aqui, ó, até aqui, deixa eu riscar. Vou usar uma outra cor. Até aqui, isso é o enunciado da questão. Vocês precisam saber diferenciar o que é enunciado de comando da questão, tá? Então, aqui é o enunciado. O comando, ele vai estar abaixo, tudo bem?
Entre os diversos documentos que tratam dos direitos humanos e da cidadania, podemos citar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa Declaração Universal, ela foi feita pelas Organizações das Nações Unidas a partir da criação do Estado de Israel em 1948, pós-guerra. O que essa declaração queria? Ela queria tentar regular as relações entre os países de forma a evitar a guerra e proporcionar a paz, tá? Uma coisa muito importante, a ONU é a Organização das Nações Unidas. Dentro da ONU, a ONU pode convocar a Assembleia Geral da ONU, ela pode convocar o Conselho de Segurança da ONU. A agência, a Assembleia, o Conselho, eles não têm poder de lei, é só de consulta, de votação. Quem faz as leis, ou quem faz as declarações ou cartas é a ONU, e não quando se convoca uma Assembleia ou um Conselho Consultivo da ONU. São os países signatários, os países membros, que vão formular esses tipos de documento, esses tipos de carta, ok? Então, vamos lá. A respeito deste documento, é incorreto afirmar que, atenção, concurseiros, aqui eu destaquei, cadê? Aqui eu destaquei em vermelho e eu coloquei aqui ainda, sublinhei para vocês, tá? A prova não vai fazer isso. E esse aqui é um tipo de questão muito comum da Banca Exatos. Aqui, eles não querem a resposta do que é certo. Eles querem a resposta do que é errado. E isso te confunde muito quando você for fazer a prova. Então, quando tiver alguma questão em qualquer coisa de ciências humanas que te peça a não alternativo, que não quer o incorreto, você vai pegar essa palavra que não vai estar destacada na sua prova e você vai destacar ela com a sua caneta e vai escrever incorreto. Porque o que vai acontecer? Você está relendo a prova, e aí você está em dúvida em alguma coisa, aí quando você vai reler, aí você vai ler ali, a está correta. Só que a questão, ela não está te pedindo o correto. Ela está te pedindo o incorreto. Então, aqui, esse é um tipo de questão mais comum da Banca Exatos e que vocês precisam ter total atenção nisso. Então, a gente vai ler todas as alternativas para ver o que não cabe. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu já destaquei para vocês, né? Coloquei ali até a observação que essa questão foi anulada, já expliquei o motivo da anulação da questão. A gente nunca deixa de ler todas as alternativas, tá? Por quê? Eu já achei que essa aqui cabe, mas geralmente em ciências humanas a gente não pode simplesmente achar, marcar de primeira, a gente tem que ler tudo. Vamos lá. Letra A. É uma recomendação da ONU aos países membros, assinada em 1948. De fato, então, uma recomendação da ONU, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é uma recomendação da ONU e cada Estado republicano, democrático, representativo, vai utilizar isso de acordo com a maneira como ele vai organizar politicamente esse Estado. Então, a letra A está correta. Eu até marquei errado para vocês aqui. Nem é a... Tá vendo? Aí eu mesmo me confundi. Não é em vermelho. Vamos lá. Se ela está correta, não é essa que a gente quer, tá? Reconhece que toda pessoa tem direito ao trabalho e à escolha do emprego. Por exemplo, na nossa Constituição de 1988, a gente vai ter isso muito claro. Né? Como eu falei, os países democráticos, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, ela é considerada universal, é uma das mais modernas em termos de direitos humanos. Isso está posto no artigo 6º da Constituição brasileira. Tá? Letra C. Seus artigos contemplam, entre outros, o direito à liberdade, à vida e à segurança pessoal. Qualquer direito democrático, qualquer nação democrática vai ter essa como certas. Lembrando, a questão, ela não quer o certo, ela quer o incorreto, tá?
Então, vou até anotar aqui. Abrir uma caixa de texto aqui. Letra D. Alternativa a ser marcada. Tá? Letra D. É um documento elaborado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1950. A Assembleia Geral das Nações Unidas, ela não faz documento. A Assembleia é convocada para votação. Exemplo, a gente tem agora a invasão da Rússia na Ucrânia. A Assembleia Geral da ONU foi convocada para fazer a votação sobre como seria o tratamento com a Rússia. Então, aí é uma votação, não tem força de elaboração, de lei ou de proposição. Portanto, nesse caso, a alternativa que vocês vão utilizar é a letra D. Percebe? Ó, até aqui mesmo, na hora que eu montei o slide, eu acabei marcando aqui de vermelho e incorreto. Tá? Então, vamos voltar aqui. Só um minuto. A respeito deste documento, qual documento? Declaração Universal dos Direitos do Homem, é incorreto afirmar que é um documento elaborado pela Assembleia Geral da ONU das Nações Unidas. Como isso aqui estava falando de direitos humanos, muitas pessoas entraram com recurso e ela acabou sendo anulada. Mas direitos humanos, a gente passa por ele em sociologia também, porque tem lá cidadania e diversidade, e cidadania está ligado a direitos humanos. Tudo bem, senhores? Até aqui, tranquilo? Então, a gente já viu um formato de questão, que é o formato de você ver se as premissas estão corretas, e o outro formato que a gente viu, que é o do incorreto, tá? Então, já vimos dois tipos de formato, ok? Deixa eu limpar aqui. Tá? Depois eu até altero esse slide para vocês e marco aqui de vermelhinho de forma correta. Vamos lá. Tá cansativo? Tá tranquilo até aqui? Não, né? Não tá cansativo, não. A gente está só começando. Davi, Daniele, tudo certo? Para quem vai assistir essa aula gravada depois, o Instituto vai passar meu contato, eu posso estar disponível para a gente tirar dúvidas, não tem problema nenhum, a gente tira essas dúvidas, tá? Se vocês quiserem fazer alguma colocação, podem fazer, podem perguntar. Vamos lá. De novo, mais uma alternativa em que ela não quer o correto, tá? Ela quer o errado. Vamos lá. Aqui, se você perceber, é bem comum da Banca Exatos, ela vai direto. Ela não te deu um textinho, ela não te deu uma imagem, ela já te faz o comando da questão direto. Assinale a única alternativa que não contém características corretas de grupos sociais. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa definir aqui é o que é um grupo social e o que é uma instituição social, tá? Instituição social são aquelas que prestam caridade? Para a sociologia, não, tá? Lembra lá atrás, aqui, vou voltar aos slides, que eu falei sobre essa interação do indivíduo com a sociedade que cria o processo de socialização? Pois bem, como que o indivíduo é socializado? A gente vai ter essa aula mais detalhada, mas é só para a gente tentar resolver a questão. O indivíduo ele é socializado a partir de 4 instituições sociais. A primeira, gente, muito fácil, vai ser sempre a família, tá? A segunda, escola. A terceira, religião. Qualquer tipo de crença, ou inclusive a própria ausência da religião, porque você vai se unir a certo grupo que vai compactuar com o mesmo tipo de pensamento. E, por fim, a gente está num mundo capitalista, né? Então, é o trabalho.
Então, para a sociologia, instituições sociais que têm a responsabilidade de promover o processo de socialização do indivíduo são família, escola, religião e trabalho. Uma outra aula, mais para frente, a gente vai esmiuçar isso mais facilmente. A partir das instituições sociais, a gente vai entrar em grupos sociais, tá? Esses grupos sociais, eles podem ser permanentes ou não. Exemplo, a sua família vai ser sempre um grupo social que você vai pertencer a ela. Por mais que você seja expulso de casa, por mais que você negue a sua família, você vai sempre pertencer a ela. E aí a gente nem entrou no mérito das pessoas, por exemplo, que não tiveram família. Aqueles que foram abandonados, os órfãos, né, que nunca foram adotados. Aí são pessoas que estão à margem da sociedade, é um conceito de marginalidade que não necessariamente tem a ver com criminalidade. Tudo bem? Está indo muito rápido? Não, né? Então, vamos lá. Assinale a única alternativa que não contém características corretas de grupos sociais. Dentro de um grupo social, a gente vai ter indivíduos diferentes, tá? A gente vai ter a interação social desses indivíduos e um objetivo comum. Um exemplo, eu sou flamenguista. Então, eu faço parte de um grupo social em específico, que são torcedores do Flamengo. Só que torcedor do Flamengo é igual capim, dá em qualquer lugar. Mas eu sou mulher, branca, moradora de uma cidade do Grande Rio, e pode ter, por exemplo, torcedores do Flamengo que são crianças, que são negros, que são homens, que são homoafetivos. Então, eu tenho uma pluralidade de indivíduo aí, ok? Vamos lá. Letra B, letra A, pluralidade de indivíduos. Um grupo social vai ter pluralidade de indivíduos? Vai, tá? Dificilmente a gente vai ter todos os indivíduos iguais. Interação social acontece dentro de um grupo social? Acontece. E ele sempre vai ter um objetivo comum. Então, está correta. Se está correta, essa não é a alternativa que você vai marcar. Tá? Até esqueci de colocar aqui o acento do contém. Depois eu vou ajeitar esse slide melhor para ele ser para vocês direitinho, tá? Senão a professora de língua portuguesa, Tayana, me mata. Então, que não contém. De novo, gente, aqui nesse slide eu destaquei para vocês o não. Na prova, ele não vai estar em negrito, ele não vai estar sublinhado. O que vocês vão fazer? Vão pegar a caneta de vocês, vão riscar o não, vão escrever bem grande. A questão quer a resposta incorreta, porque isso é uma das coisas que o aluno mais erra e perde pontos, tá? Letra B. Gente, não é vinho não, tá? É Coca-Cola, sou viciada. Letra B, interação social, ok. Objetivo comum, ok. Consciência coletiva. Você vai estar no grupo, a consciência é coletiva, né? Não é individual, não é singular. Você não está defendendo ali o seu ponto de vista, tem um objetivo comum. Portanto, letra B, correta. Não é a que a gente quer. Objetivo comum, na letra C, consciência coletiva e continuidade. Esse grupo tem uma continuidade, ainda que em dado momento você queira sair dele. Esse grupo ele pode ser volátil. Exemplo, eu posso mudar de time, que no meu caso nunca aconteceria. Mas vamos pensar em outro grupo social. Vamos pensar, por exemplo, que eu comecei a tocar pandeiro. E aí eu vou frequentar um grupo que toca pandeiro. Aí eu enjoei de pandeiro, não quero mais tocar pandeiro. Esses grupos são voláteis. As pessoas entram e saem de grupos sociais de acordo com seus interesses. O fato delas saírem não significa que esse grupo não tenha uma continuidade. É por isso que a gente vai ter uma pluralidade de indivíduos que vão estar ali presentes, não só porque eles são diferentes, mas porque a todo momento esse grupo social ele pode mudar, né? Salvo a família, que tem uma mudança muito pequena, né? Geralmente quando vem agregados, né? Quando as pessoas se casam, e aí vem os parentes ou da esposa ou do marido, e aí tem filhos, netos, mas geralmente a família é a que menos tem essa volatilidade no que diz respeito a grupo social. Estou falando muito rápido, geralmente eu falo muito rápido, tá ok?
Show? Vamos lá. Letra D. Interação social, independência individual. Num grupo, você não tem independência individual. Então, por exemplo, eu vou para o jogo do Flamengo. Eu gosto muito de uma das torcidas do Flamengo, que é a Raça. Se eu escolher estar vestida de Flamengo, eu tenho independência individual, por exemplo, para estar na torcida do Vasco? Eu até posso fazer isso. Mas, primeiro, esse grupo social a qual eu pertenço vai me dar algum tipo de sanção, algum tipo de punição, ou até mesmo me retirar desse grupo. E, além disso, o outro grupo do outro lado vai me rejeitar. Então, dentro de um grupo social, não existe independência individual, tá? E não tem singularidade de indivíduos. É exatamente o oposto de pluralidade de indivíduos. Então, essa alternativa, ela não atende o que a gente entende como grupo social. Como ela não atende, como está destacado aqui, ela é a correta. Então, aqui, ó, dessa vez, ela não falou a incorreta. É o mesmo tipo de questão, mas eles usaram outro tipo de comando. Eles falaram que não contém características. Particularmente, eu não gosto desse tipo de questão. Por quê? Ela não cobra o que você sabe, mas o que você não sabe. Mas esse é um hábito da Banca Exatos. Então, a gente sempre, depois, quando a gente for entrar em conteúdo de fato, eu vou sempre deixar uma questãozinha sobre o conteúdo para a gente analisar. E essa é a mais comum utilizada no concurso. Tudo bem até aqui? Sexta-feira, todo mundo cansado, né? Vamos lá, mais uma vez. Esse aqui é um conteúdo, gente, mobilidade social, que ele cai em todas as provas de sociologia da Banca Exatos para concursos de polícia militar. Eu analisei o concurso da Polícia Militar do Paraná, analisei outras provas deles, e em todos os concursos cai mobilidade social. Então, esse aqui vai ser um conteúdo que a gente vai trabalhar muito, e a probabilidade de cair é quase de 100%, tá? Então, o conceito de mobilidade social vertical, aí aqui sim, ele está te pedindo o correto, está corretamente definido em... Primeiro, vamos entender o que é mobilidade social. Quando a gente está falando de mobilidade social, a gente está falando em ascendência e descendência do indivíduo em relação a uma classe social. E a classe social, ela vai estar sempre definida pela renda, tá? A gente tem algumas maneiras de definir classe social, né? Até a década de 90, a gente definia em classe A, B, C, D e E. Algumas provas podem cobrar esse tipo de classificação sobre mobilidade social, sobre classe social. Outras provas já colocam classe média, classe alta, classe muito alta, classe baixa, paupérrimos, ou a gente vai ter aqueles que são os desalentados, né? Que você já passou de pobre, eles têm uma outra configuração. Então, vamos lá. O conceito de mobilidade social vertical está corretamente definido em, mais uma coisa, mobilidade social vertical. Você vai ascender ou você vai descender de classe. Existe a mobilidade social horizontal, que na mesma classe você acaba tendo papéis diferentes, mas a Exatos sempre cobra mobilidade social vertical, tá? E quando que ele vai ascender? Ele ascende quando a sua renda, quando ele começa a ter um lucro, gerar lucro ou ter uma acumulação de capital de qualquer ordem. A gente não está discutindo aqui se foi herança, se ganhou na Mega Sena, se foi investimento, mas ele ascendeu socialmente, então ele subiu de classe social, né? Se ele teve, no caso da pandemia, muitas pessoas, muitas, milhares, milhões, elas tiveram uma mobilidade social vertical
descendente, inferior. Elas desceram de classe porque perderam o seu poder econômico, tá? Então, letra A. Já vi de cara que é a letra A, Laira. Posso marcar aí para outra? Não faz isso, tá? Se você fizer isso, a probabilidade de você errar na questão é grande. Além disso, a prova pode conversar. Uma alternativa que está numa questão, ela pode ser elucidativa para você em outra. Então, leia a prova. São só 5 questões de sociologia. E vocês veem que elas não são como provas, por exemplo, de concursos para vestibular, que tem textos enormes, imagens enormes. A prova é bem direta, né? Então, vamos lá. Pode ser mobilidade ascendente, quando o indivíduo passa a integrar um grupo social economicamente superior, ou pode ser descendente, quando o indivíduo passa a integrar um grupo social economicamente inferior. Correta. O que você faz? Separa essa aí, está correto. Vamos ver a B. Deixa eu ver aqui. Horizontal. A correta seria B? Vamos ver, Davi. Vamos ver. Letra B. Ocorre sempre que um indivíduo obtém melhoria de condições de vida sem necessariamente mudar de classe social. Perfeita colocação, Davi. Essa alternativa, ela está correta? A letra B? Ela está correta. Ela fala sobre mobilidade social, mas ela está falando da mobilidade social horizontal e não vertical. Então, Davi, perfeita a sua colocação, tá? E isso é uma coisa importante. Percebe? A letra B, se a gente for analisar no campo da sociologia, ela está correta. Só que em relação ao comando da questão, ela não atende o que a gente pede. Então, muitas vezes, o aluno vai recorrer à banca, mas a letra B também está correta. Do ponto de vista sociológico, ela está correta. Ocorre sempre que o indivíduo obtém melhoria de condições de vida sem necessariamente mudar de classe social. Exemplo, você morava numa casa de 1 quarto e agora está morando numa casa de 3 quartos com suíte. Mas você não necessariamente ascendeu, você mudou de classe. Então, você teve uma mobilidade social horizontal, tá? Mas o comando da questão está te pedindo a vertical. Aí, por exemplo, Davi que fez a pergunta. Vamos supor que na frente, lá na prova, tem alguma pergunta sobre uma situação de mobilidade social horizontal. A B aqui está te dando esse exemplo. É por isso que eu estou falando. A prova de sociologia, ela conversa. Então, não deixem de ler as alternativas achando que você vai ganhar tempo, tá? Não é assim que funciona. Letra C. Ocorre sempre que um indivíduo aumenta ou diminua sua condição financeira. Não é sempre que ele aumenta ou diminua a sua condição financeira. Eu posso aumentar a minha condição financeira e ainda não conseguir ascender socialmente. Exemplo, eu me considero classe média baixa, tá? Vamos supor que eu comecei a ganhar o dobro. Mesmo ganhando o dobro, eu não consegui ainda mudar de uma classe para outra. Tá? Então, aumentar ou diminuir a condição financeira não necessariamente faz com que você ascenda para um grupo social. Essa mudança, esse poder tem que ser muito forte para que você mude de classe, para que você tenha poder de compra constante para se manter numa classe social superior a que você está. Ou se você perdeu o poder de compra constante, você vai estar numa classe social inferior a que você pertencia. Então, quando a gente está falando aí da mobilidade, é de manutenção do poder de compra. Você ascende quando você consegue manter o patamar de manutenção de poder de compra daquela classe social em específico. Isso está claro ou ficou dúvida nesse sentido? Tá claro, né? Olha, pode ocorrer de alguma questão ter todas as alternativas estão corretas, mas cada vez mais essa opção vem caindo, tá? Então, cada vez mais essa opção vem caindo. Então, geralmente, essa não é uma alternativa que a gente considera. Então nunca vai ser? Não, não é isso que eu estou falando. Geralmente, todas as alternativas estão erradas ou todas as alternativas estão corretas,
Elas geralmente não têm sido mais utilizadas como alternativa a ser marcado, mas está presente. Pode ser que esse ano, por exemplo, tenha alguma questão em que essa vai ser utilizada, tá? Então, aqui a gente está vendo um terceiro tipo de questão. A gente viu de proposições, né, para a gente ver se a 1 está correta, se a 2 ou não. A gente viu aquela que cobra o que não contém, o que está incorreta. E a mais comum, que é a que tem o comando da questão direto para a gente, tá? Ele está pedindo aqui a definição do conceito de mobilidade social vertical. Isso é muito importante, tá? A gente, quando for começar a ver o conteúdo, a gente vai ter que entender os conceitos, diferente de decorar, tá? Outra coisa muito importante, a gente vai ver em questões de cidadania. A prova, a alternativa que vai falar sobre cidadania, ela vai ser sempre politicamente correta. Você pode não concordar, isso pode ferir seu coração, a maneira como você pensa, e a banca não está ligando para isso. A banca não quer saber a sua opinião. A banca vai estar baseada na legislação, no conjunto de ética da sociedade, tá? Então, não, é o que eu costumo dizer, não briguem com a prova. Ah, eu acho que isso está errado, não sei o quê, eu vou marcar essa. Não briga com a prova. A prova não está pedindo a sua opinião. A prova vai sempre para o lado do politicamente correto. Tudo bem? Deixa eu ver. Posso usar esse macete horizontal, qualidade, vertical, superior ou inferioridade? Pode, acho interessante. Pode sim. Vertical vai ser sempre superior ou inferior, vai ser sempre ascendência ou descendência. Ou você vai subir de classe ou você vai subir. Na horizontal vai ser, por exemplo, tem gente que mora em comunidade que tem uma casa maravilhosa, né? Às vezes melhor do que quem não mora em comunidade. E ainda assim essa pessoa não tem um poder de compra que a permita ascender de classe e se manter na outra com esse poder de compra. Gostei do macete, pode usar. O Davi está falando comigo, gente, sobre o macete de usar para... Quando for mobilidade social horizontal, a gente está falando de qualidade de vida, e de vertical, mobilidade social vertical, superioridade ou inferioridade, né? Você vai ascender ou descender. Eu gosto mais, Davi, sobre ascender ou descender. Quando a gente coloca superioridade ou inferioridade, a gente pode estar ferindo aí um direito, dizendo que alguém é superior em relação ao poder de compra, tá? Embora você seja inferior economicamente, individualmente, você não é melhor do que ninguém. Então, como eu falei que a prova é politicamente correta, usa ascender e descender. Fica melhor do que superior ou inferior, tá? Embora aqui nessa alternativa ela estava falando de economicamente inferior. E aí esse é o ponto. Ela está falando do grupo social economicamente inferior. Ela está falando essencialmente de dinheiro e não sobre posicionamento, sobre cor, etnia e coisas do gênero, tá? Lembrando sempre do politicamente correto. Bom, a gente já está chegando aí a quase 1 hora de aula e a gente está na terceira questão. Viu como leva tempo a gente analisar as questões e entender como é que ela funciona? Então, quando você for estudar, você tem que entender o conteúdo, mas a gente estuda para concurso pelas questões. Então, demanda um tempo para você entender como é formada a questão, o formato da questão, né, e de que maneira a banca cobra. Cada banca é de um jeito. A Exatos é uma banca que ela não tem novidade. Ela está cobrando sempre do mesmo jeito, em todas as provas para concursos de polícia militar nos estados, tá? Embora cada estado coloque um conteúdo diferente, por exemplo, o conteúdo do estado do Paraná ele é maior em termos de sociologia, no nosso caso são só aqueles 4, que parece pouco, mas a gente vai ter que aprofundar alguma coisa, mas a maneira de cobrar, o modelo da questão da banca é igual, tá? Então, para vocês é uma sorte, porque não é uma banca difícil e que fica mudando a maneira de fazer a questão o tempo todo. Num concurso, gente, é muito importante que vocês analisem todo o edital e que vocês tenham conhecimento dessa banca, como essa banca se comporta. A banca, entender a banca, o que ela cobra, quem corrige,
é fundamental para você fazer um concurso de qualidade, porque você não vai fazer só as questões de sociologia, você vai fazer as questões de todas as disciplinas. Então, entender como a banca se comporta em todas as disciplinas também faz parte do processo de estudo do concurseiro, tá? Essa aí é a dica da tia Lala. Vamos lá, então. 15. Perceba, a gente está na terceira questão, sociologia, da prova de 2014. Vocês vão ter esse tempo todo para fazer a questão? Claro que não, mas aqui a gente está destrinchando ela. Veja, um indicador econômico de determinado país é a renda per capita. Ele não disse que o indicador é a renda per capita. Então, perceba a utilização do artigo aqui. Ele não está dizendo que somente a renda per capita é um indicador econômico de determinado país. Ele está dizendo que a renda per capita é um dos, tá? Então, atenção ao artigo, tá? Então, aqui é o enunciado, a partir daqui é o comando, tá? Enunciado de questão é uma coisa, comando de questão é outra. Este indicador pode ser classificado como? Que indicador? Renda per capita, tá? Impreciso, pois a fórmula RN, população, renda nacional dividida pela população, atesta apenas a renda média dos que podem comprovar sua renda. Não, a estimativa da renda per capita de todos que habitam aquele local, tá? Então, essa aí não é uma alternativa correta. Letra B, preciso, e é também denominado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. IDH é uma coisa, renda per capita é outra. Por exemplo, o IDH, ele não vai ver só uma questão econômica. O IDH, por exemplo, ele vai fazer uma pesquisa, né, e através do censo também que a gente faz isso, sobre como as pessoas se sentem em relação ao país, se elas se sentem felizes. Então, a felicidade, a maneira como o cidadão vai responder isso, também compõe o IDH. Por exemplo, saneamento básico, né? Se a gente tem a maioria da população com esgotamento sanitário, ela compõe o IDH. Então, não é um indicador necessariamente apenas econômico, tá? Então, renda per capita é uma coisa, IDH é outra, tá? Impreciso, pois não leva em conta a concentração de renda ao atestar a condição de desenvolvimento de um país. Isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente vai considerar IDH, quando a gente vai considerar renda per capita, a gente pega, vamos supor, no Brasil a gente tem uma concentração de renda absurda. Nós somos um dos países que tem a maior concentração de renda no mundo. Laira, eu sempre ouço falar sobre concentração de renda, mas eu não sei de fato o que é concentração de renda. Vamos lá, então. No nosso país, a gente tem a maioria da população de classe baixa. Então, a gente tem pelo menos 10 famílias, eu estou dizendo 10 famílias no Brasil que concentram a maior quantidade de acumulação de capital financeiro no país, tá? Se essas famílias têm a acumulação de capital financeiro no Brasil, aí vamos, sei lá, colocar 1.000 pessoas, e eu tenho 219.999.000 que não têm essa concentração, que não tem essa acumulação de capital, eu não tenho uma distribuição de renda equânime na sociedade. De que maneira a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através de políticas públicas, tá? De governo. Aí a gente tem uma diferenciação aí, gente. A política pública, ela pode ser de Estado e a política pública, ela pode ser de governo. O que é isso? Um programa social de distribuição de renda, né, que agora o Bolsa Família tem um novo nome no governo Bolsonaro, ele é uma política de Estado. O governo passa, aquele grupo que está no poder naquele momento passa, mas essa é uma política de Estado, tá? Vamos supor agora que a gente está com um aumento
exponencial dos combustíveis e do gás de cozinha, vamos supor que a gente tem uma política de governo, no governo do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, distribuir vale social para a população para compra de gás de cozinha. Essa é uma política deste governo. Ela não foi sancionada na Assembleia Legislativa como uma política de Estado. Então, essas são diferenciações entre política pública, que pode ter a sua política pública de Estado e que pode ter a sua política pública de governo, tá? Então, a maneira de distribuição de renda, ela precisa ser legislada para que a gente tenha uma maior distribuição de renda dentro de um país. Então, a renda per capita, ela vai pegar a renda total dos brasileiros e vai dividir pela quantidade da população. Aí, vamos supor, os desalentados, por exemplo, eles não têm renda. Mas, como a gente tem uma concentração de renda muito grande em certos grupos, ela vai se diluir nesses. Então, a renda per capita, como um índice econômico, ele é impreciso, porque ele não leva em consideração a concentração de renda. O índice de desenvolvimento humano leva. Então, por isso, ele é mais preciso, tá? Letra D. Preciso, pois em países considerados desenvolvidos com renda per capita alta, conclui-se que a população seja rica. Renda per capita alta não significa necessariamente que a população seja rica, mas que a população tenha uma distribuição de renda que a permita ter condições de vida asseguradas na lei, que é acesso à educação, moradia, saúde, lazer e transporte, tá? Aqui tem um outro conceito importante no que tange a sociologia, que ele está falando países desenvolvidos. A gente, hoje em dia, não usa mais a nomenclatura países subdesenvolvidos, tá? A gente fala países desenvolvidos e países em desenvolvimento, tá? No nosso caso, nós somos países em desenvolvimento, em relação muito pelo nosso IDH, pela nossa renda per capita. Tranquilo? Tá? Então, perceba o seguinte, gente. Ele não está te perguntando o que é a renda per capita. Renda per capita é isso, isso, isso. Ele está perguntando se ele é preciso ou não preciso na sua análise. E como que você descobriu isso? Isso não está posto no comando da questão. A gente percebeu isso através das alternativas. Essa questão poderia ser considerada uma questão difícil, porque ela não está perguntando o que é a renda per capita, ela só está falando da precisão e imprecisão dela. E aí você descobre isso nas alternativas. E é exatamente por isso da importância de você ler todas as alternativas, tá? Ficou alguma dúvida nessa questão? Deixa eu ver. Essa exige conhecimento. E aí, Davi, como é que você vai ter conhecimento sobre isso? Além do conteúdo, a gente vê muito falar sobre IDH, sobre renda per capita em jornais. Então, é muito importante que vocês assistam jornais. E assistam jornais de qualidade. Não pega aqueles jornais pinga-sangue, não, tá? Que são tendenciosos. Os jornais, eles vão sempre falar, por exemplo, CNN, Globo News, coisas do gênero, eles vão falar assim, a renda per capita de um país e tal, e aí vai ter sempre lá um quadrozinho falando o que é a renda per capita, ou o que é o índice de desenvolvimento humano. Aliás, essa é uma dica importantíssima, gente. Vocês não estão dissociados do contexto social que vocês vivem. Então, provavelmente, a prova de língua portuguesa, a prova de sociologia, de história, a redação, ela vai estar ligada ao contexto 2021/2022, o que está acontecendo na sociedade. Então, vocês precisam assistir jornal. Pode ser através da televisão, pode ser através de streaming, pode ser através de internet, mas não se informem por redes sociais, tá? A menos que você siga páginas verificadas de veículos de imprensa que sejam idôneos, tá? Então, questões que vão cair, com certeza, que vai ser falado. Covid,
ou pandemia, né, de maneira em geral, comportamento sobre a pandemia. Racismo está muito presente hoje, vai cair questão sobre racismo e sobre perda de renda. Tá? Então, é importante que vocês assistam jornais e fiquem atentos, por exemplo, a esses conceitos de economia, a esses conceitos de política que vão sendo falados. Exatamente, economia. Tá? Então, assim, já me deixo à disposição. Assistiu um jornal, leu uma reportagem, ficou com dúvida num conceito que apareceu lá, pode falar com o Instituto para falar comigo, ou eu vou deixar meu contato, vocês me perguntam direto, que eu tiro essa dúvida para vocês na hora. Porque, às vezes, você tirando essa dúvida numa reportagem, isso te auxilia. Então, para além do conteúdo em si, é importante que vocês tenham esse tipo de conhecimento de atualidade. Isso está super certo, Davi. Economia. Tá? E economia, inclusive, ao contrário do que algumas pessoas pensam, economia é uma ciência humana. Quando você vai fazer vestibular, por exemplo, para prestar a prova para economia, se você for fazer o vestibular da UERJ, né, que não contempla o Enem, a sua específica, por exemplo, vai ser história. Por quê? A economia está diretamente ligada à sociedade, né, a comportamento social. Tá? Vamos continuar, então. Vamos lá. A gente acabou as questões de 2014. Vamos para a questão de 2010. Aqui, essa prova, você viu que a outra prova, ela estava mais ligada a direitos humanos, a uma questão de economia, né? Falou de ascendência e descendência em classe social, falou de renda per capita. A de 2010, ela tinha um caráter muito mais social. E aqui ela trabalhou mais com enunciados, ela não foi tão direta. Tá? A gente pode esperar isso dessa banca também. Tá? A ideia de cidadania ativa, então, não é qualquer cidadania. Isso é importante, tá, gente? Lembra lá, quando a gente viu mobilidade social vertical, o que você faria? Você pegaria e destacaria o vertical. E aqui em cidadania você vai destacar o ativa, porque tem a cidadania passiva, para você ter noção do que a prova está te cobrando, tá? Aqui é um exemplo daquele que eu falei para vocês sobre o politicamente correto, né? Sobre não colocar a opinião de vocês. Galera que está assistindo a aula gravada, mesma coisa. Ficou com dúvida nas questões, ou no, como a gente está esmiuçando, viu uma reportagem, leu uma reportagem, fala comigo, tá? Me chama que eu ajudo, tá? Pareço muito formal, mas todos os meus alunos me chamam de xalala, dos preparatórios de medicina, de concursos militares, até as crianças. Então, não tem problema, não ligo para essa intimidade. Vamos lá. A ideia de cidadania ativa é ser alguém que cobra, propõe, pressiona o tempo todo. Você vai pressionar quem? Né? Então, a gente tem aí a distinção do que é direito social, direito civil e direito político. Tá? Quando você é cidadão, de maneira em geral, você vai exercer o seu direito político quando você faz uma cidadania ativa. O que é direito político? Você vai ter direito a votar e ser votado, né? Fazer votação para eleger os seus representantes. Você pode se candidatar, você pode fazer parte de grupos que exijam o cumprimento de certas leis ou de garantias sociais, ou você, enquanto indivíduo, pode fazer essa fiscalização, essa cobrança. Um exemplo, o deputado ou deputada federal que você votou, se você entrar lá no site da Câmara dos Deputados, tem o telefone e tem o e-mail. Você pode mandar e cobrar diretamente esse deputado. A gente, brasileiro, a gente não tem essa tradição, mas isso é muito comum, por exemplo, entre os estadunidenses, né? Os cidadãos dos Estados Unidos, eles cobram diretamente seus representantes. Então, vamos continuar. A ideia de cidadania ativa é ser alguém que cobra, propõe, pressiona o tempo todo. O cidadão precisa ter consciência do seu poder. Até aqui, enunciado de questão, tá? O comando, com base nessa afirmação de Herbert de Souza, o Betinho, marque a alternativa cuja situação corresponde à cidadania ativa.
Então, você vai marcar com base nessa afirmação, não é com base na sua opinião, não é com base na sua experiência de vida, não é com base na sua religião, tá? Então, o comando está claro. É a partir dessa afirmação, feita pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que criou no Rio de Janeiro a Ação da Cidadania, não sei se vocês conhecem, que é a luta contra a fome, né? Foi criada na década de 90, que persiste até hoje, né? Então, sobre cidadania ativa, marca alternativa que corresponde a ela. Letra A. Um motorista testemunha um policial desonesto cobrando dinheiro ilegalmente e o denuncia. Isso é um tipo de cidadania ativa? Olha lá, alguém que cobra, propõe, pressiona o tempo todo. É um tipo de cidadania ativa. O cidadão, ele está denunciando um processo de corrupção que ele viu. Aliás, muito importante dizer, a Exatos sempre coloca em alternativas situações de policiais, porque a gente está considerando que vocês já são policiais em potencial, já estão aprovados, né? Receba, tá? Então, eles vão colocar sempre situações que tem a ação da polícia ali, presente. Por isso que eu estou falando. Deixa a sua opinião guardadinha, tá? Não briga com a prova, não. Vai pela politicamente correta. Letra B. Um policial inconformado com a morte de outro policial decide quem é o culpado e o mata. Por mais que isso seja, aconteça, né, é uma realidade brasileira, isso não é uma cidadania ativa. Você não está indo pela via da legalidade, você não está indo pela via da justiça. Aqui a pessoa julgou e sentenciou por ela mesma. Portanto, a B, completamente errado. Letra C. Um trabalhador, para elevar a sua renda mensal, aceita trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. A questão do trabalhador, ela não é uma questão de cidadania ativa. Embora a gente saiba que isso fira as condições de trabalho, né? Por mais que hoje, com a reforma quando a gente teve a reforma das leis trabalhistas, a gente negocia direto com o empregador e a gente perdeu muitos direitos em relação a isso. Essa C, ela não está contemplando cidadania, ela está contemplando o mundo do trabalho, que é uma outra vertente da filosofia, da sociologia. Porque eu dei aula de filosofia mais cedo, estou com filosofia na cabeça. Uma criança com fome pede esmola às pessoas na rua. Nesse caso aqui, a gente poderia falar sobre a questão de concentração de renda, a questão da pessoa que está à margem da sociedade. Por quê? Porque ela não tem dinheiro, porque ela não trabalha, né? Então, para a sociologia, marginal é aquele que está à margem da sociedade, tá? Daí vem o nome. Então, essa aqui era uma questão fácil. Tá? Politicamente correto, marcando a letra A. Davi, essa acertaria pelo bom senso, muito importante também, porque tem questões que é a lógica, porém ficamos inseguros de marcar. Com certeza, Davi, bom senso e politicamente correto. Assim, nesse caso, qual é a que mais se acerta? A ideia de cidadania. É essa. Embora exista crianças que peçam esmolas, embora exista pessoas que aceitem essas condições de trabalho, embora existam policiais que tenham esse tipo de atitude, a gente tem que ver o comando da questão. Elas não são politicamente corretas, a menos que a questão estivesse falando uma alternativa que não corresponda à ideia de cidadania ativa. Então, se ela fosse aquele tipo de questão lá de não, uma das três aí, aliás, a letra B seria a ser marcada. Entendeu, Davi? Tranquilo? Ok. Gosto de aluno que participa, hein? Que aí eu não fico falando sozinha, achando que eu estou sozinha aqui dando aula. Vamos lá, então. Questão 27. Percebem como o tempo voa? A gente está aqui analisando a 7ª questão, eu botei 10, né? Botei as 5 do concurso de 2014, as 5 do concurso de 2010, e ainda falta 49 minutos para a gente terminar a aula. Talvez a gente termine um pouquinho mais cedo, mas eu deixo aberto para vocês fazerem perguntas, tá? Só relembrando uma coisa antes da gente voltar nessa questão 27 aqui.
Esse conteúdo aqui, ó, o que é sociologia e surgimento da sociologia, ele não está contemplado aqui, no conteúdo programático, tá? Então, não vão ter questões sobre o que é sociologia ou surgimento da sociologia. Mas eu entendo que, se você vai ter um conteúdo a ser estudado, você precisa entender a natureza desse conteúdo. E sociologia, assim, muitas pessoas que vão prestar o concurso podem ser mais velhas e não tiveram. Sociologia é relativamente recente, inserido como matéria obrigatória nas escolas. Então, provavelmente, algumas pessoas nunca tiveram contato com a disciplina. Então, por isso que eu coloquei aqui o que vem a ser a sociologia e o surgimento da sociologia, tá? Mas esse aqui é um conteúdo não contemplado no edital, tá? Então, eu vou sempre explicar isso para vocês. A partir das nossas próximas aulas, a gente vai trabalhar, esmiuçar especificamente conteúdos contemplados no edital, tá? Então, vamos lá. Questão 27. Aqui, mais uma vez, essa aqui vai contemplar aquele último item, né? Cidadania e diversidade. Aí, olha direitos humanos aí. Essa foi uma questão, por exemplo, que não foi questionada em 2010, porque ela estava falando de diversidade dentro das suas alternativas. No Brasil, o reconhecimento dos direitos humanos ainda é muito restrito. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Se vocês pegarem a Constituição Brasileira de 1988 e pegarem o artigo 5º, que tem 79 incisos, e o artigo 6º, eles vão tratar sobre direitos e deveres, tá? O artigo 6º, principalmente, vai fazer a distinção do que é direito social, jurídico, civil, político, tá? Na letra da lei brasileira, nós temos a nossa Constituição, ela tem um apelido chamado de Constituição Cidadã, porque na letra da lei ela contempla exatamente a diversidade de todos os tipos de população. Uma coisa é estar na lei, outra coisa é o reconhecimento da sociedade por essa lei. Só para dar um exemplo aqui de momento histórico. Em dado momento da história, existia uma lei que autorizava que você comprasse negros e os tornasse objetos, escravizados. Com a Lei Áurea, né, que foi assinada, né, porque isso foi uma luta, pela princesa Isabel em 13 de maio de 1988, a gente tem o fim da escravidão no Brasil. Essa lei acabou. Agora, reconhecer que essa lei acabou, o reconhecimento da sociedade leva tempo. Então, não basta você criar a lei e colocar a lei em vigor. É preciso que ela seja reconhecida e tenha uma legitimação social nesse sentido. Então, isso está dentro de direitos humanos, tá? Está claro? Isso é uma das coisas que a sociologia mais analisa, o que é a letra da lei e o reconhecimento da sociedade da letra da lei, tá? Aqui fica uma dica, tá? Peguem a Constituição Brasileira de 88 e deem uma olhada nesses 2 artigos, tá? Inclusive vai ajudar vocês na parte de direitos humanos. Artigo 5º e artigo 6º da Constituição Brasileira. É muito fácil de achar a Constituição Brasileira na internet, você pode baixar ela, você pode baixar um artigo em específico, é muito fácil de achar. Então, vamos lá. No Brasil, o reconhecimento, e não as leis, dos direitos humanos ainda é muito restrito. Marque a única, aqui mais na prova, de novo, você destacaria a única situação em que podemos considerar que existe o reconhecimento de direitos humanos. Eu não estou falando da lei, eu estou falando do reconhecimento, da legitimação da sociedade a partir dos direitos humanos. Letra A. Mulheres que sofrem violência podem ser atendidas nas delegacias especiais de atendimento à mulher. Tá vendo? Mais uma situação em relação à polícia. É a DEAN, né? Acho que todo mundo conhece. Essa é um reconhecimento, né? Embora as mulheres elas possam ser atendidas em qualquer delegacia, era muito comum que elas sofressem preconceito, né? Ou se sentissem acuadas, envergonhadas em denunciar para policiais do sexo masculino. Então, na DEAN,
entende-se que você vai ter delegadas e policiais femininas ou policiais homens que tenham um treinamento para atender a essas mulheres nessa condição de violência, que pode ser abuso sexual, violência doméstica, psicológico, qualquer violência em relação à mulher. Letra B. Homens que batem em suas esposas, companheiras, ainda são pouco denunciados. Ok, tá certo. Mas isso é um reconhecimento dos direitos humanos? Não. Isso aqui é uma constatação de um fato social. Aliás, esse é um conceito, anota aí, fato social, né? De Emile Durkheim, um dos criadores da sociologia, que a gente vai trabalhar muito, tá? A prova não vai te perguntar sobre o Durkheim, mas ela vai cair fato social. E aí você vai ter que entender esse conceito. Então, a letra B é um fato social. Homens que batem suas esposas e companheiras ainda são pouco denunciados. Mas isso não é um reconhecimento de direitos humanos. Ao contrário, né? É um reconhecimento da não aplicação desses direitos humanos. Letra C. Crianças e jovens que vivem nas ruas costumam ser maltratados. Essa questão está te chamando de burro, sim, no meu ver. Essa seria a questão mais fácil. Beleza, crianças e jovens que vivem na rua costumam ser maltratados. Isso é reconhecer um direito humano? Que a criança e o jovem é maltratado? Aí, novamente, deixa eu ver quem está falando comigo. Exatamente, Davi, exatamente. Ela tem o problema, ela está apresentando uma situação e como resolver esse problema, né? Existe violência contra a mulher? Existe. E existe um atendimento especializado para isso, para elas. É um reconhecimento de direito humano, tá? E aí a letra D, de novo, vai dar uma situação policial. Então, se acostumem a ver isso nas provas, tá? Principalmente nas de ciências humanas. Em uma ação policial, é comum que, dentre os revistados, os negros sejam considerados prioridade. Você está de sacanagem com a minha cara, né? A gente tem uma música do Rapa que fala assim, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, né? Tem também uma outra fala que são homens pretos vestidos de preto matando outros homens pretos. É uma realidade, é um índice que a gente tem, a abordagem policial sendo feita muito mais para quem tem a pele considerada negra ou com traços negroides do que em brancos, né? É muito comum, a gente tem visto casos diretos aí, pessoas de reconhecimento facial só pela condição de negro. Então, essa D, ela está rindo da sua cara, né? Essa aqui era uma questão fácil, essa aqui era aquela assim, para não zerar, tá? Mas era uma questão falando sobre cidadania, sobre direito humano, sobre diversidade. Por isso que ela não foi cancelada, entendeu? Vamos lá. Aqui entra o problema, né? Eu só tenho 600 vagas para mulheres para o concurso e 5.400 para homens. Falar de homossexualidade é um problema para os nossos homens que vão fazer prova da Polícia Militar. Você pode não aceitar, você pode achar que é errado, você pode achar que é pecado. Isso não interessa para a banca, isso não interessa para a prova. O fato é que existe relações homoafetivas no Brasil e hoje em dia, em 2010 ainda não, mas hoje em dia elas têm reconhecimento pela força da lei, tá? Então, essa aqui é uma questão diferente. Essa questão aqui, ela traz uma imagem. É raro acontecer, né? Trazer uma imagem, uma charge, uma tirinha. Então, antes de olhar as imagens, né? Às vezes tem assim, primeiro só a imagem ou só a tirinha. Eu aconselho vocês a, antes de verem esses apoios de questão, verem o comando, porque você já vai com o olhar direcionado para analisar a imagem. Então, aqui, para quem não sabia, né, esse símbolo aqui, né, com essa setinha, é o símbolo masculino. O feminino, ele é assim e tem um tracinho aqui no meio, tá? Então, ele está dizendo para você o que é essa imagem, tá? Ele não está perguntando para você, ele está afirmando para você o que é essa imagem. A imagem abaixo simboliza uma declaração em relação à homossexualidade entre homens.
está falando o quê? Que existe relação homoafetiva entre homens, assim como existe relação homoafetiva entre mulheres. Então, vamos lá. Relacionando essa imagem com a realidade brasileira, podemos afirmar que, atenção, ele falou com a lei em vigor? Não. Ele falou com a realidade brasileira. Então, como a sociedade brasileira se comporta em relação àquela imagem, que para a gente transparece uma relação homoafetiva entre homens, tá? Então, relacionando essa imagem com a realidade brasileira, podemos afirmar que está de acordo com a realidade brasileira, onde a homossexualidade é aprovada socialmente, não recebendo nenhum tipo de sanção reprovativa. Cuidado com advérbios de intensidade e de negação nas provas de ciências humanas. Não, nunca, sempre, jamais, somente, nenhum. Por quê? Porque esses tipos de advérbio, eles são restritivos. Eles restringem. E as ciências humanas, elas não são ciências exatas. Pode acontecer num grupo e pode não acontecer em outro. Então, aqui tem um exemplo claro para a gente, não recebendo nenhum tipo de sanção reprovativa. A gente já tem aqui a presença de 2 advérbios de negação 2 vezes, e a gente sabe que isso não corresponde à sociedade brasileira, né? Os homossexuais, eles não precisam da aprovação da sociedade para se relacionarem, mas é claro que o não reconhecimento dos direitos que esses casais homoafetivos têm gera um impacto para eles, né? Então, portanto, essa letra A ela não corresponde à realidade brasileira. Letra B. Está de acordo com a realidade brasileira, pois o coração representa o sangue derramado pela pena de morte existente para os homossexuais. Primeiro, homossexualidade não está tipificado no Código Civil, no Código Criminal como crime. Segundo, não existe pena de morte no Brasil na letra da lei. Tá? Em terceiro, se fosse sangue derramado, estaria na imagem. Tá? Ele não está perguntando o que a imagem representa. Ele está perguntando, ele está falando para você relacionar a imagem com a realidade brasileira. Então, essa questão, essa letra B aí, você matava na hora. Tá? Essa questão aqui, ela causa incômodo para quem tem opiniões diferentes. De novo, guarda a opinião no seu coração e não leva para a prova, tá? Não está de acordo com a realidade brasileira, onde a homossexualidade, veja a diferença do uso, não falou nem sempre, em parte, ainda é reprovada socialmente, recebendo referentes tipos de sanção. Que tipos de sanção são esses? As pessoas podem ser expulsas de congregações religiosas, podem ser convidadas a se retirar de certos locais, de condomínios, né? Só que, hoje em dia, homofobia é tipificado como crime. Então, se a gente tem esse tipo de atitude na sociedade brasileira, hoje, ainda que parte da sociedade, veja, reprove, você pode ter uma resposta à altura do que você fez. Então, atenção nisso. Eu quero comparar novamente a letra A com a letra C. Está de acordo com a realidade brasileira, onde a homossexualidade é aprovada socialmente. Até aqui, vamos supor que, o que eu acho impossível, tá? Que você não tivesse noção da sociedade brasileira. Você poderia considerar isso. Não recebendo nenhum tipo de sanção reprovativa. Aqui a gente tem 2 advérbios de negação, tá? Reforçando essa ideia. Lembrando, ciências humanas, raramente uma alternativa que tem isso está correta. E olha a letra C. Não está de acordo com a realidade brasileira, onde a homossexualidade, em parte, ou seja, parte da sociedade, ainda a reprova socialmente. Tá? Letra D. Não está de acordo com a realidade brasileira, pois em nosso país, este comportamento, por ter sido alvo de tantas sanções reprovativas, não mais existe. Aonde, gente? Desde que o mundo é mundo, desde que a gente começou a andar para frente, existem relações homoafetivas.
O Estado pode até proibir, né? Existem países que é proibido relações homoafetivas, geralmente países que usam o Alcorão como lei, né? Então a gente fala que é Sharia, e aí proíbem relações homoafetivas. Proibição não significa que você deixe de fazer. É proibido usar droga, né? Drogas ilícitas, as pessoas usam. É proibido fazer aborto, e as pessoas fazem, tá? Então, essa aí, com certeza, estaria descaradamente errada. Exatamente, Davi. Parece psicotécnico. É pela lógica e pelo politicamente correto. Mas essa dica que eu dei sobre os advérbios de intensidade, sobre os advérbios de negação, ela é fundamental, tá? Para geografia, para história, para sociologia, para direitos humanos. Você vai pela lógica, tá? Não é tão difícil. Algumas requerem mais conhecimento técnico da disciplina, outras não. Eu, por exemplo, até aqui, dessas questões que a gente analisou, eu considero que apenas uma, a melhor, duas, a gente precisaria de um conhecimento mais aprofundado, né? Que era aquela falando sobre a ONU, né? Sobre quando foi criado, né? Como foi criado, e sobre a renda per capita, né? Então, dentro dessas, você conseguiria fazer a prova apenas com o conhecimento que você tem de mundo, com uma leitura mais assertiva, uma leitura com mais cuidado, né? E aí eu volto a reforçar, gente, eu vejo muito aluno de concurso que erra sobre brigar com a prova. Não briga com ela, tá? Você não, eu não concordo, não sei o quê. Não importa a sua opinião. O que importa é o argumento sociológico. Perfeito, Davi. Então, vamos continuar. Estamos nos encaminhando para o fim. Acho que a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Essa é a penúltima questão que a gente vai ver, tá? Em 2001, aí veja, aqui a gente tem um pedaço de um texto, de uma reportagem. Esse é um tipo de questão que a gente ainda não tinha visto. Então, uma coisa que é importante. Esse pedaço aqui, geralmente, pode ser que apareça escrito assim, ó. Excerto. O que é excerto? Trecho ou pedaço de um texto. Tá? Aí vamos supor... sai daqui. Vamos supor que ele está falando assim, de acordo com o excerto, e aí você fica procurando o que é excerto. É um trecho de um texto. Muito importante para a gente quando tiver um texto, vocês precisam analisar a fonte do texto. Ela diz muito para a gente. Então, isso aqui é uma reportagem de uma revista online. Qualquer revista? Não, a Veja, tá? Atenção, a prova era de 2010 e era uma notícia de 2021, tá? Vamos lá. Em 2001, o Ministério do Trabalho descobriu que um dos seus programas sociais mais relevantes, o seguro-desemprego, benefício concedido por até 5 meses a trabalhadores demitidos sem justa causa, tinha um ralo graúdo. Em 3 anos, foram desviados pelo menos 220 milhões de reais do programa. Esse aqui era um programa social, tá? Isso aqui está dentro de cidadania para a gente, tá? O Estado, lembra? Isso aqui é como o Estado se organiza em relação aos seus cidadãos. Vamos lá. Quanto a esse acontecimento, podemos afirmar que... Qual acontecimento, gente? A gente vai ter que sempre pegar o comando e voltar. Qual acontecimento? O Ministério do Trabalho descobriu que em 3 anos foram desviados 220 milhões de reais do programa Seguro-Desemprego. Então, é sobre esse acontecimento que a gente vai ver as alternativas. A gente pode afirmar o que em relação a esse acontecimento? Desvio de 220 milhões do benefício concedido seguro-desemprego. Vamos lá.
Em países como o Brasil, o desvio de verbas e a corrupção, apesar de ilegais, devem ser aceitos, pois fazem parte da estrutura do Estado. Gente, se é ilegal, se está lá corrupção passiva, corrupção ativa, vários tipos, por que que ele deve ser aceito? Ele é ilegal, ele é imoral, ele é antiético, tá? Embora faça parte da estrutura do Estado, infelizmente, a gente tem se organizado política, socialmente e juridicamente para que essa prática seja extinta. Né? Dá vontade de rir, né? Então, a corrupção deve ser aceita. Eu fico me perguntando, assim, quem é que marca esse tipo de alternativa? Deve ser alguém muito desatento, ou que realmente tem essa prática no seu dia a dia e acha isso maneiro, e aí marca, né? Lembrando novamente, a prova não está perguntando sua opinião. Em países como o Brasil, transformar bens públicos em bens particulares é tão comum que já existe lei aprovando esse tipo de situação. Não existe lei aprovando esse tipo de situação, tá? E como eu vou transformar um bem público em particular? Eu posso vender um bem público, mas para vender um bem público, isso precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Se for no caso de bem público federal, tem que passar pelo Senado, tem que passar pelas duas câmaras do Congresso, e aí você tem licitação. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tinha uma estatal que era a SEDAI, né? Ela foi privatizada, né? Inclusive por tempo determinado. Hoje em dia, no Rio, a gente tem, para algumas cidades, águas do Rio. Por exemplo, no caso de Niterói, Niterói já não usava a SEDAI, já tinha uma empresa terceirizada chamada Águas de Niterói. Então, aqui, um bem público, que era a estatal SEDAI, ela se tornou particular, né? Mas ela foi vendida passando por uma série de situações, de legislações. Eu não simplesmente transformo, não existe lei aprovando isso. Por exemplo, se eu tenho um bem público e existe uma votação no Senado de que isso não vai ser vendido, não vai ser vendido. Então, não tem uma lei aprovando isso. Além disso, vamos lembrar. Vou voltar. Quanto a esse acontecimento, o acontecimento era o desvio de verba do seguro-desemprego, do programa social. Estava falando, a letra B está falando sobre seguro-desemprego? Está falando sobre programa social? Não, ela está falando de bem público. Portanto, ela nem se encaixaria no comando da questão, tá? Uma coisa que você também tem que ficar atento. Letra C. O seguro-desemprego é um serviço social? É. Oferecido pelo Estado brasileiro? Sim. E, portanto, é um bem público? Pode ser considerado. Os bens públicos devem se tornar bens particulares, basta saber como fazê-lo. Aonde? Como que um programa social torna-se um bem particular? É um programa social que nem todo mundo é atendido. Essa questão está rindo da sua cara, concurseiro. Letra D, o seguro-desemprego é um serviço social oferecido pelo Estado brasileiro e, portanto, é um bem público. Aí veja como esta alternativa ela contempla perfeitamente o complemento da questão, né, que era o textinho, né, e o acontecimento a que esse texto se referia. O desvio de verbas públicas é roubo contra os trabalhadores. Essa aqui está contemplando exatamente o que o comando fala. Vamos supor que você não tivesse conhecimento nenhum sobre o que é corrupção, sobre o que não é, sobre venda de bens particulares, sobre bens públicos. Vamos supor que você não tivesse conhecimento nenhum sobre isso. Se você ficasse atento especificamente ao comando da questão, você faria essa sem ter nenhum conhecimento prévio. Por quê? Porque você já entendeu como é uma estrutura de questão de ciências humanas. Então, nesse caso, você não precisaria de conhecimento prévio. Era só estar atento ao comando da questão, tá? Às vezes isso é mais importante até do que o conhecimento. Foi exatamente, por exemplo, o que o Davi falou, né? Questão de lógica, questão de politicamente correto, né? A gente caminha nesse sentido. Senhores, estamos nos encaminhando
para o final da aula de hoje, analisando a última questão do concurso da PEMERG de 2010. Laira, a gente não vai ver mais questões? Você já analisou todas as questões de concurso 2010 e 2014. Não existia mais concurso nenhum para a polícia no Brasil nesse tempo. Além disso, a gente não pode montar questões para analisar. Calma, fica tranquilo, não deprime, não sofra. Nas próximas aulas, quando a gente aprofundar o conteúdo, eu vou dar o conteúdo e eu vou dar uma questão sobre esse conteúdo e a gente analisa ela no final. Eu acho que esse processo da gente analisar as questões, primeiro a estrutura delas, vai facilitar vocês para estudar, tá? Depois vocês me respondam, mandam mensagem dizendo o que vocês acharam sobre essa análise das estruturas, como as estruturas das questões aparecem nas provas. Eu considero importantíssimo. Vamos lá, questão 30. Em uma sociedade capitalista dividida em classes sociais, olha aí de novo. Lembra que eu falei? Conteúdo certeiro, gente. A mobilidade social vertical ascendente não se dá de maneira igual para todos. Aqui ele já está falando do tipo de mobilidade social. Ascendente, ou seja, ascender economicamente, mudar de classe social, subir, vertical. Essa afirmação, aí veja, o comando da questão aqui não é um comando. Ele é uma frase que ela está cortada no meio e a alternativa a complementa. Então, o que eu indico para vocês? Ali está a frase. A ascensão social depende muito da origem da classe de cada indivíduo. Infelizmente, é verdade, né? Se você nasceu pobre, né, as condições para que você ascenda socialmente, elas não são iguais para quem tem, pelo menos, uma estrutura mínima para estudar, né? Provavelmente, vocês estão fazendo esse concurso, vocês trabalham, estudam à noite, de madrugada, final de semana. Para quem, por exemplo, vai fazer esse concurso e é bancado por alguém ou tem algum tipo de renda que os permita estudar com mais tempo, a diferença é gritante, tá? Então, essa afirmação está incorreta, porque qualquer indivíduo pode ascender socialmente. Qualquer indivíduo pode ascender socialmente, mas assim, a corrida, todo mundo, a largada, ela é dada para todo mundo. Agora, a posição que a gente vai estar nessa corrida, meu filho, é muito diferente, tá? Bastando para isso descobrir e aceitar os caminhos. Aí, olha isso, gente, você está fazendo um concurso para a polícia militar. Mesmo ilegais, sejam prática comum no seu meio profissional. Gente, a polícia é extremamente visada, tem corregedoria. Aonde que você vai achar que uma banca vai pedir como afirmação, não como uma a que não está correta, como a que está correta, mesmo ilegais? Está incorreta porque qualquer indivíduo pode ascender socialmente, bastando para isso descobrir e aceitar os caminhos mesmo ilegais, sejam prática comum no seu meio profissional. É óbvio que está errada, gente. Aí é pela lógica. Letra B. Está correta, porque os indivíduos da classe trabalhadora, proletariado, assalariados, proletário, geralmente é um termo que vem do marxismo, tá? Ah, eu odeio Marx, aquele comunista. Sociologia não está te perguntando isso. Não está perguntando a posição ideológica dele, está falando dele enquanto sociólogo, né? E ele, enquanto sociólogo, criou um termo chamado classe trabalhadora, proletário. O proletário é aquele que não tem nada além da sua força de trabalho e a sua prole, seus filhos. Daí vem proletário. Geralmente o termo proletário ele está associado mais a trabalhadores industriais, tá? Está correta, porque os indivíduos da classe trabalhadora, proletariados e assalariados, não possuem os meios de produção, terras, indústrias, vivendo de seus salários, terão dificuldade em ascender socialmente. Pode ser, tá? Aqui, novamente, a edição está errada, tá? Então, deixa eu voltar. Deixa eu escrever aqui para vocês. Eu vou editar esse slide antes de mandar para vocês, tá? Só para ajeitar essas questões. Aqui é a letra B. Letra B. Correto. Não significa que eles não vão ascender socialmente.
Mas a dificuldade que essas pessoas vão ter vão ser muito maiores em relação a outra parcela da sociedade. Aí a letra C está correta, porque os indivíduos da classe trabalhadora não podem, tá vendo aquela questão? Não podem ascender socialmente se não houver uma autorização expressa do Estado e da burguesia para isso. Isso aqui acontecia, por exemplo, em países comunistas. Para você mudar, né, todos eram considerados iguais, então, se você tem acumulação, você precisa da autorização do Estado. Ninguém precisa, o Estado brasileiro não autoriza assim, agora você tem condições econômicas de ter um poder de compra que te mantenha na classe A, então agora, aqui, ó, autorizado, você pode ser da classe A. A gente não precisa de autorização do Estado para ascender verticalmente na mobilidade social. A gente precisa ter meios econômicos para isso, tá? Portanto, letra B, correta. Letra D, está incorreta porque todo e qualquer indivíduo necessariamente consegue ascender socialmente, pois sua origem de classe nada interfere. Realmente, né? Quem está lá em Jaboatão dos Guararapes, numa situação de periferia em Pernambuco, tem as mesmas condições de entrar numa universidade particular de quem está numa região da orla de Recife. Realmente, a origem não influencia em nada. Então, aqui você vai pela lógica e pelo politicamente correto. Aqui, te exigiria um cadinhozinho de conhecimento. Qual conhecimento? Sobre o conceito de proletário, assalariado e meio de produção. O que é meio de produção? São o que o trabalhador precisa para trabalhar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu sou dona do meu meio de produção. Eu preciso de uma conexão de internet, eu preciso de um notebook ou um desktop, né? Preciso montar a aula para vocês e, além disso, eu possuo o meu conhecimento técnico e a capacidade de verbalização. Nesse caso em específico, aqui eu tenho os meios de produção. Se eu estivesse numa escola ou se eu estivesse num curso, eu não possuiria os meios de produção. Eles teriam que me fornecer. Eu precisaria de um quadro, de uma lousa, eu precisaria de piloto, eu precisaria de uma estrutura de iluminação, eu precisaria de uma estrutura de ar-condicionado, né? de climatização do ambiente, afinal a gente está em fevereiro, a gente está em março, quente pra caceta. Então, numa instituição eu não tenho os meios de produção. Aqui eu tenho meios de produção. Ficou claro para vocês o que é meio de produção? A gente vai ver isso depois com calma, tá? Letra D, a gente já viu, né? Porque a classe em nada interfere. Bom, gente, eu vou fazer a edição desse slide, né? Alterando essas que a gente viu que estão marcadas como vermelha, mas não são, para esse material ficar disponível para vocês. Eu espero que daqui para frente as nossas aulas sejam mais profícuas, sejam mais assertivas, a gente entre, de fato, com afinco no conteúdo, e a gente viu todos os formatos possíveis de estrutura de questão em sociologia para a prova da PEMERGE, da banca Exatos. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouco o Instituto disponibiliza o meu contato para vocês, para a gente tirar dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite, bons estudos.